E depois de termos aí feito aquela nossa série, né? A igreja e a economia de Deus, imagino eu que tenha sido de grande valor para a igreja. Hoje queremos trazer um tema um pouco inusitado, pela formação do título, né? O conteúdo em si não tem nada de inusitado, tem de fundamental, de essencial. Uma mensagem que nos fala do coração. Não é uma mensagem de doutrina, é uma mensagem de vida. Uma mensagem que nos convida a refletir sobre o discipulado, que nos convida a refletir sobre a vida cristã. Não especificamente algum aspecto da vida cristã, mas nos leva a refletir sobre o fundamento da vida cristã. Nos leva a refletir sobre aquilo que é essencial, sem o qual nada que nós fizermos fará sentido algum. O tema é o fim e o fim do Evangelho. A princípio o tema seria apenas o fim do Evangelho, não é? Apenas o fim do Evangelho, querendo eu usar a palavra fim num sentido ambíguo. Quando alguém lê se o fim do Evangelho, poderia perguntar, ora, vai acabar o Evangelho? Sim, então vamos falar do acabamento do Evangelho. Como que, se nós não atentarmos para o fundamento do Evangelho, certamente, pelo menos para a nossa experiência, para a experiência humana, ele acaba, ele se destrói, ele desaparece. O fim nesse sentido de acabar mesmo, de destruir, de pôr fim ao Evangelho na experiência prática, porque em realidade o Evangelho não se destrói. O Evangelho é o próprio Deus, é o próprio Cristo, logo é indestrutível. Mas no que tange a nossa experiência, pode ser que você, perdendo o fundamento do Evangelho, você viva aí um falso evangelho, um pseudo-evangelho, e logo já não é mais evangelho para você. Então se perde, seria o fim do evangelho nesse sentido negativo. Agora, o fim do evangelho também pode significar, no aspecto positivo, o fim enquanto finalidade, o fim último do evangelho. Ou seja, o evangelho, ele existe por causa de um fim último. Aonde ele nos levará finalmente? Por que há o Evangelho? Qual a razão de ser do Evangelho? Nesse sentido, portanto, o título seria também o fim do Evangelho. Mas aí, pensando, refletindo, resolvi colocar assim para ficar mais interessante, né? Para talvez despertar mais curiosidade. O fim e o fim do Evangelho. Já entregando que o Evangelho tem dois fins. Tem o fim em si mesmo, naquilo que ele é e propõe para cada um de nós, e o fim do Evangelho enquanto uma possibilidade de, em nossa experiência, nós o levarmos ao seu próprio fim, na questão da experiência. E daí eu quero começar com uma pergunta que eu preciso que vocês me ajudem a pensar essa mensagem, não é? O que é o Evangelho de Deus? Eu queria que vocês me ajudassem a falar. O que é o Evangelho de Deus? Vamos simplificar. O que é o Evangelho? Pergunta básica, imediata, que vem à sua mente. O que é o Evangelho? As boas novas. Vejo que vocês estão bem atentos, né? Verdade. Uma questão semântica, né? O significado da palavra evangelho é boa nova. Se traduz, né, em português, em bom português, boa notícia. Então todos nós estamos claros de que o evangelho é uma boa notícia. Agora, a pergunta que se segue a essa, porque vocês já sabem o que é o evangelho, é boa notícia. Eu perguntaria, por que o Evangelho, enquanto boa notícia, é bom? O que ele tem de bom? É uma notícia,
E se diz que essa notícia é boa. E por que ela é boa? Alguém poderia ajudar? Porque vem de Deus. Tá bom. Bom também. Porque traz esperança também. Muito bom. Porque traz salvação. Bom também. O evangelho é boa notícia. E essa notícia que é o evangelho é boa porque traz salvação. O que mais? Porque é o poder de Deus. O que mais? Porque traz revelação de quem somos também. Essa igreja é um pouquinho diferente. Por que o evangelho é bom? Poderíamos elencar aqui, partindo do DEVAP, a seguinte ideia. Talvez diríamos que o evangelho é bom porque ele traz perdão, porque ele traz justificação, sim ou não? Porque ele traz santificação, porque ele traz salvação, porque ele traz cura. Tudo isso são bênçãos, ou são bens provenientes do evangelho. Quem recebe o evangelho, o verdadeiro evangelho no coração com fé, ele recebe como consequência desse recebimento, por meio da fé, essas bênçãos do evangelho. Mas talvez alguns ainda poderiam dizer, bem, ele também é bom porque ele traz prosperidade, porque traz cura para o corpo, porque traz bênçãos. Então, no geral, um pelo outro, a gente percebe que a maioria das pessoas, quando falam do evangelho enquanto boa notícia, estão sempre falando daquilo que Deus pode nos dar, daquilo que podemos nós receber. Mas a pergunta é, se você pudesse receber tudo isso e ter todas essas coisas que não viesse de Deus, você também gostaria de receber tudo isso? Separado de Deus, né? Receber essas coisas que não fosse de Deus, mas que desde que elas viessem, que elas venham, né? Que elas venham. E me parece que se nós olharmos atentamente a Escritura, vou pedir para o nosso irmão colocar aí o texto de 1 Pedro 3,18, que foi o texto de abertura. Há aqui algo muito interessante, quando o apóstolo Pedro diz assim, e eu só vou até o amarelinho ali, tá bom? Não que as demais palavras não sejam importantes, mas essa ideia que ele traz quando diz, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados. Isso aí é o evangelho, não é o evangelho sendo anunciado? Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo que morreu pelo injusto. Cristo é o justo, nós somos os injustos. Então, esse morrer de Cristo, essa obra de redenção de Cristo, ela tem uma finalidade última, que é nos conduzir a Deus. Ou seja, as bênçãos do evangelho, o perdão é uma bênção do evangelho, mas nós somos perdoados para quê? Para ir para o céu. Somos perdoados para não irmos para o inferno. Somos perdoados com qual finalidade? O perdão é um instrumento divino, é uma bênção do evangelho, mas o perdão é um meio. O evangelho não é a razão última, a finalidade última do evangelho. Ora, o evangelho que nos perdoa também é aquele que nos justifica diante de Deus. Mas a justificação também não tem um fim em si mesma. A justificação também é um meio, porque sendo nós justificados, podemos nos voltar a Deus. Então não importa quais sejam as bênçãos do evangelho, os bens do evangelho, o fato é que o evangelho, ele tem muitas bênçãos enquanto meios para nos levar para um fim último. E esse fim último seria, então, necessariamente, como diz o apóstolo Pedro, Deus, para nos conduzir a Deus. Deus é o bem maior. Seria mais ou menos assim, olha, você sabe que o homem, ele foi criado por Deus, e foi criado em Deus, e foi criado para Deus. Ocorre que esse homem, ele tem uma ligação ontológica, intrínseca com Deus. O homem foi criado por Deus, em Deus
e para Deus. Logo, toda a sua completação só se encontra em Deus. Nada que você tenha, nada que você obtenha, nem a igreja, nem o perdão de pecados, nem a justificação, nada disso tem valor se você for privado de Deus. Evidentemente que sendo nós perdoados, sendo nós justificados, nós iremos a Deus. Mas talvez seja essa a grande questão que precisa ser corrigida em nossas vidas. Porque nós ainda nós fazemos muitas coisas e nós agimos neste mundo sempre com uma ideia, não é, de troca. Nós fazemos alguma coisa para obter outra coisa em troca. Então nós recebemos o evangelho porque não queremos ir para o inferno, queremos ir para o céu. Recebemos o evangelho, não é, porque nós queremos ser abençoados. Se nós recebermos o evangelho, Deus vai nos abençoar. Então hoje em dia se propaga muito esse evangelho mercantil, esse evangelho de barganha, em que os homens, eles recebem, ou supostamente recebem o evangelho, com vistas a algum bem que eles possam obter, que não é necessariamente Deus. Ou seja, mas o fato é que o homem, ele só será completo e plenamente satisfeito e realizado quando ele então entender que a causa de toda a sua satisfação encontra-se única e exclusivamente em Deus. Porque o homem foi criado com essa natureza, ele depende de Deus para poder ter a sua plena satisfação. Não é sem razão que tudo que nós fazemos, tudo que nós conquistamos, tudo que nós buscamos, nós vamos adquirindo essas coisas, mas elas não vão resolvendo o nosso real problema. Eu sei que é bom você estabelecer um projeto, né, ali uma meta, um objetivo, correr atrás, lutar e conquistar. Só que essa alegria da conquista, ela passa rápido. Até mesmo uma cura que você recebe. Eu imagino, né, vocês também devem concordar comigo, que alguém que sofre de uma enfermidade grave, essa pessoa, vendo-se ali, né, diante da sua finitude imediata, a possibilidade real e concreta do seu acabamento ou do seu passamento, essa pessoa se volta para Deus e faz de Deus aquilo que é mais importante. Ela está com Deus de manhã, está com Deus à tarde, está com Deus à noite, tudo é Deus, e a Bíblia aberta, e orando, os irmãos, a igreja, ouvindo o hino, porque a pessoa está naquele momento. E a semana passada, eu falando com os irmãos ali atrás, até o irmão Leceto fez o seguinte comentário, falou assim: o Alexandre, ele tem um defeito que nós não temos. Aí eu digo: qual é o defeito que eu tenho que vocês não têm? É que você fala. Você fala, quando vem na cabeça, você fala. Você não fica dando rodeio, né? Porque as pessoas geralmente têm toda uma convenção, como falar, o que falar, não pode, você fica cheio de dedos, como dizia o outro, né? Mas a questão é que eu falo. E um dia eu estando com uma pessoa, e a pessoa num estado de carência de Deus, de cura, sabe aquele momento dramático? E aí o pastor vai visitar o irmão doente, a doença é grave, a ameaça está rondando a sua casa, aí espera que o pastor vá lá, né, e ora e profetiza e tal, e nós oramos e profetizamos também, mas sempre vem aquela palavra que não tem como deixar de falar. Eu disse: o Senhor vai te curar. E o que você vai fazer depois da cura? Não, calma, não é para responder. Agora se responde tudo. Agora se promete tudo. Já dizia Antônio Vieira, se ele tem razão ou não, não sei, mas é de se pensar. Ele dizia: na hora da morte ninguém se arrepende. Eu não disse que ele está certo, também não falo que ele está errado, mas o que ele está dizendo? Na hora da morte ninguém se arrepende. Ele quer dizer, na hora da morte você faz qualquer coisa. O problema não é o arrependimento real, é que a situação te obriga
Até o ateu clama por Deus. Na hora que está difícil, ele... você não é ateu? Cala a boca. Deixa eu clamar por Deus à vontade. Vai que ele existe, né? E ele me ouve. E eu dizia, tá, e depois você vai fazer o quê? Depois da cura. Então isso é para nós refletirmos, que muitas vezes nós pensamos em Deus e falamos de Deus, mas como um meio. Deus se torna o meio pelo qual podemos adquirir alguma coisa, adquirir a salvação. Não tem coisa mais importante do que a salvação. Quem não quer ser salvo aqui? Todo mundo quer ser salvo, sim ou não? Maravilha. Mas às vezes nós queremos ser salvos tendo Deus como o meio de salvação, porque na verdade nosso negócio não é com Ele exatamente, nosso negócio é com nós mesmos, mas como Ele é o doador, então de alguma maneira dele eu me aproximo, porque se fosse outro me aproximaria do outro, não importa quem ofereça, desde que ofereça aquilo de que eu preciso, eu me aproximaria. Eu me recordo de uma pessoa, congregava conosco há muito tempo atrás, vocês aqui, a maioria não sabe nem de quem se trata, uma pessoa crente, Bíblia, tal, estudo bíblico, e vai daqui, a doutrina, e grego, e vai, puxa uma linha, faz um gráfico, anota no canto da Bíblia. Um dia foi fazer uma cirurgia de próstata, deu problema na próstata dá problema, né? Vocês sabem que dá problema, e aí foi lá no médico, vai ter que fazer cirurgia, não tem jeito. E ele pensou, bem, e agora? Aí pede oração daqui, vai dali, e quando a pessoa começa a perceber que não está funcionando um lado, aí resolve ir para outro. Aí foi num mandingueiro, como é que fala? Mandingueiro, tá, benzer, garrafada, tal, desce o espírito, faz, e vai, e foi. Mas irmão, mas por quê? Não, a questão é, eu preciso de cura, você não está entendendo. O meu negócio não é exatamente a quem eu sirvo, diante de quem eu me inclino, não é bem exatamente, é quem pode resolver o meu problema. Aí se a mandinga deu certo ou não deu, eu não sei, eu sei que ele ficou bom. É maravilha, não? Aí, agora é hora de ele falar assim, tá vendo aí? Eu falei para você, os crentes oraram, a mandinga foi feita, então juntou todo mundo, deu certo, feliz da vida, curado, faz exame, tal, toque, tal, tudo zerado, tudo certinho, do tamanhozinho certo, o ajustamento, a cor, a textura, a beleza saudável. 15 dias depois o coração parou, morreu, esqueceu do coração. Talvez se soubesse já buscar outra mandinga, não sei. Também nós podemos julgar essas coisas, mas temos que pensar se Deus é para nós um meio ou se Deus para nós é um fim. Afinal, o Evangelho claramente nos ensina uma coisa. Lembro-me do Shema Israel. Shema Israel. Para quem não sabe, Shema é escuta Israel. É aquilo que está lá em Deuteronômio capítulo 6, quando Deus, voltando-se para Israel, diz: escuta, ó Israel. Como que é interessante esse texto, porque ele começa pedindo: abra os teus ouvidos e escuta o Senhor teu Deus. O único Deus é o único Senhor. Ou seja, não há outro a quem você se dirigir. Deus é único e Deus é absoluto. Eu, o Senhor teu Deus, sou o único Senhor. Mas é dito: abra os ouvidos, ouça, ó Israel, ouve, ó igreja, o Senhor teu Deus é o único Senhor, não há outro. Logo, se não há outro, ele é absoluto. O que é dito em seguida? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Ou seja, o convite de Deus para nós, e aqui está o fundamento do Evangelho,
Se o fim último do Evangelho é o próprio Deus, devemos ser nós atraídos a Ele. Por isso é dito: Ele, Deus, o Senhor, é o único Senhor, é o único Deus, e por isso você deve amá-lo. O convite é para amar, porque se você amar a Deus, se você ama verdadeiramente ao Senhor, nada nos será difícil. É uma vida movida pelo amor, não é movido pelo que Ele pode dar. Nós sabemos que nós vamos ter muitas bênçãos, mas isso aí poderia ser dito que são as outras coisas, as demais coisas que são acrescidas em razão do próprio Senhor, porque Ele é a fonte de toda bênção. Mas a nossa atração deve ser ao Senhor. Ele, o Senhor Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, se Ele é absoluto, porque Ele é o único, requer de nós uma entrega radical, uma entrega absoluta. E a nossa vida individual e a nossa vida como igreja vai mudar radicalmente quando todos nós estivermos caminhando, movidos por amor a Ele, amar ao Senhor. Um amor, como diz, absoluto, sem reserva, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. E ele diz mais, e isto, essas palavras, esta verdade de que há um só Deus e que devemos amá-lo com todo o nosso ser, integralmente, essas palavras vocês deverão ensinar aos vossos filhos. Em outras palavras, vocês devem ensinar aos vossos filhos que há um Deus, e não somente que há um Deus, mas que Ele é o único Deus, não há outro. Essas palavras vocês dirão aos vossos filhos, ensinando-os a amar ao Senhor com todo o coração. Dirão a eles quando eles estiverem à mesa, café da manhã. Não precisa elaborar um sermão, não precisa um momento especial. Não, todo momento é especial. Está à mesa, o Senhor é maravilhoso, filho, olha o que o Senhor nos proveu esta manhã. Pãozinho com manteiga, pãozinho de sal, da bonança. As empresas têm que pagar para nós alguma coisinha, né? Brincadeira à parte, pãozinho da bonança, uma margarina que seja delícia, se puder uma manteiga e também pode, é boa também. Uma bolonha ouro. Bolonha ouro, você gosta? Aquela que é grandona assim, ó, defumada no pão, coloca 2, 3, aí dá aquela mordida. E você fala, olha filho, como Deus é maravilhoso. Ele não somente nos deu o alimento, mas Ele nos deu saúde, para desfrutar do alimento, porque o alimento não somente alimenta, ele traz desfrute e prazer. Deus é sábio, se fosse eu no lugar dele, eu teria feito umas pílulazinhas, uma por mês. Não tem mais fome? Mas qual seria a graça de uma pílula? Não, cheiro verde na costela com mandioca, um macarrão. A minha sogra faz um macarrão delicioso. Vocês nunca comeram o macarrão que minha sogra faz? No dia que comer, vão querer comer todo dia. É bom, é gostoso, muito óleo e muito extrato de tomate vermelho, e os fios ficam brilhando por causa do óleo. É al dente. Já a Jane, tadinha, faz um macarrão, você vai pegar assim, ele corta no meio, parece uma pasta. Já falei para ela, filha, fica de olho. Aí, não vou sair do pé dele para ver se ele vai ficar cozido demais. Aí fica com o celular, não vê, aí de novo, não tem jeito. Larga o celular.
Mas, porque comida tem que ter óleo, pessoal, tem que ter óleo. Arroz tem que ter óleo, tem que brilhar. Eu sei que vocês são saudáveis, mas são tristes. Vocês são saudáveis, mas são tristes. É uma tristeza ver uma pessoa saudável comendo. Viajei para Pirinópolis com o Nivaldo. 3 dias de raiva que eu passei com ele e a mulher dele. Saudáveis. Coca-Cola não pode ter açúcar. Não pode porque tem sal. Tem óleo. Eu falei, vocês vão morrer. Alegria. O óleo é alegria. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Aí você fala para os seus filhos: olha, papai do céu, o único Deus, não somente nos deu alimento, nos deu saúde. E ensinar, portanto, os filhos, na hora do almoço, caminhando, ao se deitar, ao levantar, lembre seus filhos: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí o pai fica lá, não fala de Deus, não fala que deve se amar a Deus, não diz que o amor é o fundamento da vida, e a criança vai sendo criada na vara, não pode, apanha, belisca e bate. Eu fiz muito isso com a minha primeira filha. Fiz porque eu era muito santo. Ela queria ir para a festinha de aniversário, só que dava na hora do culto, não vai. E aí a família do outro lado, de pirraça, só fazia aniversário dos primos na hora do culto. E eu do meu lado, não vai. Hoje não vem, porque não aprendeu a amar. Aprendeu que servir a Deus é fazer coisas. Não pode colocar um piercing. Aí pode, se tem o que mais Deus orienta na Bíblia é colocar piercing. Eu não estou brincando. Leiam a Bíblia. Se vocês não sabem, é porque não leem. Deus manda a mulher colocar brinco, piercing, pulseira. E quando Deus queria julgá-las com castigo, dizia: tira a pulseira e tira o brinco e tira tudo. Elas ficavam tristes, é o juízo. Queria abençoar? Coloca. É só ler da Escritura. É só ler na Bíblia que você tanto, né? Você não é? Vai lá, leia o Antigo Testamento. É verdade que em outros lugares também apresenta essas coisas num aspecto negativo, mas quando apresenta no aspecto negativo, não está falando de fato de brinco e pulseira e nada. Aí é simbólico, é outro sentido que se quer dar. De todo modo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser baseado no amor, que é o fundamento. De nada vale qualquer coisa que você faça para Deus, religiosamente, se não é por amor, não tem valor. Talvez seja este o motivo, e aqui talvez esteja a chave, o segredo, porque para nós é tão penoso algumas coisas. É penoso. A gente fala: irmãos, vamos congregar. Aí você fala: tem que congregar, mas é penoso. É difícil. Aí, enfim, daqui a pouco eu chego lá nessas questões. E esse amor com o qual devemos amar a Deus, o nosso bem maior, esse amor deve ser um amor puro. Por que um amor puro? Porque o nosso amor que nós temos no cotidiano não me parece ser um amor puro. Querem ver uma coisa? Nós amamos muitas pessoas, sim ou não? Qual o marido aqui que ama a sua esposa? Agora eu vou fazer uma pergunta, você não responda, porque pode dar problema em casa. Você ama a sua esposa, um ser humano completo, espírito, alma e corpo? Ou você ama uma parte do corpo dela? Quantos problemas já tiveram aqui os casais porque não rolou? Está me olhando por quê, Henrique? Estou entendendo, senhor. Você estava ali olhando para o teclado, falei no assunto, você
Tocou na ferida. Toca. Fala a verdade. As esposas amam seu esposo em que sentido? Será que nas nossas relações de amor mais íntima, no caso do casamento, não existe ali um amor no sentido de uma troca? Não existe uma troca? Ou não existe? Diga assim que não existe, olha para mim que eu quero ver. Quero olhar dentro dos teus olhos. Nosso amor, ele é interesseiro. Amamos os filhos, mas se o filho não for a sua cópia, a sua réplica, se o filho, inclusive, não realizar os sonhos seus, que você não realizou, ainda mais nos dias de hoje, né? Está difícil. Já vi pais expulsarem filhos de casa. Cadê o amor? Por quê? Não, meu filho não vai para a igreja, está indo para uma religião tal, aqui em casa não cabe. Ah, cabe o que na sua casa? É porque o seu filho é obrigado a seguir a tua religião. Ah, porque a dele é dos demônios, a sua é de quem? A sua religião é aquilo que você pratica, não aquilo que você confessa. Não adianta você ficar falando, e na hora de agir, proceder totalmente o contrário, o inverso do que se declara. E aí pais expulsam filhos de casa por questões sexuais. Ou seja, é como que o pai dissesse: olha, meu filho, eu te amo, mas o meu amor se condiciona a você realizar o que eu quero. É um amor condicionado. É um amor condicional. Pensem bem nisso. O amor deve ser um amor puro. E existe um pensamento de uma pensadora muçulmana. Mas você vai citar o pensamento de uma pessoa muçulmana? Ora, se você for melhor do que ela, eu não cito não. Então, se você for melhor do que a pessoa que eu vou citar, aí eu não vou citar não, mas coloca aqui o pensamento dela, por gentileza. Todos já ouviram isso aqui algumas vezes, mas eu vou trazer a lembrança de vocês. Essa pessoa falou assim: olha, ó Deus, se eu te adorar por medo do inferno, se o motivo que me leva a te adorar é medo do inferno, queimas-me nele. E se eu te adoro por desejo do paraíso, priva-me dele. Mas se eu te adoro somente por ti mesmo, se o Senhor é o bem maior, a quem eu amo com amor tão puro, que não se condiciona a qualquer benesse, então, Senhor, não escondas de mim a tua beleza, não escondas de mim a tua face. Então, está claro para nós, a partir deste pensamento, que o nosso serviço a Deus deve ser movido unicamente pelo amor. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem, eu não sei o que passa da sua mente, mas talvez alguém diga assim, alguém bem honesto, bem sincero, possa dizer assim: Alexandre, puxa, mas e agora? O que eu vou fazer? Porque pensando bem, refletindo aqui, me parece que eu não estou nesse fundamento, não. O que eu devo fazer? Ora, você tem um motivo para orar, para falar com Ele. E por que não ser uma pessoa autêntica? Alguém que anda na luz, que não se esconde, que não usa máscara. Eu dizia para uma pessoa essa semana: você quer ajuda? Que a pessoa falou: eu quero mudar de vida, estou precisando de ajuda. Aí eu fui ajudá-la. Você quer ajuda? Quero. Tem certeza? Olha para quem está pedindo ajuda. Quero. Aí eu peguei só um elemento da vida dela. Conheço a pessoa muito bem. Falei: por que você faz assim na sua vida? Por que você age deste modo? Ela: não sei. Falei: pois é, não há mudança enquanto você não discernir o porquê você age de um modo ou de outro. Você tem que ganhar consciência. O problema é que nós estamos vendo num mundo muito rápido, com muita mídia, muita informação, e nós nos esquecemos de nós mesmos. Então você chega diante de Deus na luz, fala: Senhor, olha, até agora eu te busquei com medo do inferno. Senhor, eu vou ser honesto com você, o medo do inferno.
não queria ir para lá, tal. Eu quero aprender a te amar, a te servir por amor. Por que não orar assim? Por que ficar com fingimento? Vai orar ao Senhor dos Exércitos. E aí, conversa é essa? Mais estranha. Você não é assim, você não fala assim, e nem esse é teu vocabulário. Aí vai orar, fica, Deus inefável. Inefável. Vocês lembram? Por que isso? Fala como Jesus ensinou. Se você olhar, Jesus, quando foi ensinar os discípulos a orar, ele não buscou os padrões das rezas dos judeus, com todo aquele padrão do que tinha que falar, como falar, a exaltação. Ele falou, não, quando orares, fala Pai Nosso. É simples falar com Deus, falar com o Pai. Então, pedir ao Senhor que ensine a nós e nos conduza para o único fundamento do discipulado, da vida cristã, que é amar o Senhor. Mas um amor puro, não pelo que Ele pode fazer. É certo que Ele faz e tem feito, e nós somos gratos, mas nós temos que vencer a etapa da infância em que nós fazíamos pela troca, pelo interesse. O problema é que o Evangelho, que fala do amor, porque Jesus falou que aquele que não ama a mim e ao Evangelho mais do que qualquer coisa, não pode ser meu discípulo. Então é o fundamento do discipulado. O problema é que, quando nós ouvimos o Evangelho, nós fomos movidos por 3 coisas básicas, fundamentais, e que até hoje dirigem nossas vidas. Fomos ao Evangelho, caímos de paraquedas numa igreja, movido por medo, movido por interesse, ou movido pela culpa. A maioria dos cristãos tem essas motivações. Não amam verdadeiramente a Deus, mas eles têm como que medo. Eu tenho que ir, porque se eu não for, e não faltam pregadores, pastores, para alimentar isso, esse erro, no coração dos filhos de Deus, pondo fim ao Evangelho, fechando a porta do Evangelho, tirando os filhos de Deus do Evangelho puro, ensinando-os a se relacionar com Deus por medo. E esse é um segredo que nós devemos entender e aprender. Passamos muito tempo servindo a Deus por medo. Diziam assim que você deveria dar o dízimo, mas não te explicaram o porquê. Você sabe por que Deus mandou dar o dízimo? Pastor, não fala não que essa igreja não tem dízimo. Esse é um problema no seu coração. Eu não estou pregando o dízimo, estou trazendo aqui uma informação. Sabe por que Deus estabeleceu o dízimo? Lá no Antigo Testamento, numa frase única: para que houvesse justiça. Para que houvesse justiça. Havia lá no tempo do Antigo Testamento uma tribo inteira, que era a tribo dos levitas, e aquela tribo, quando por ocasião da repartição da terra de Canaã, eles não receberam terras, porque aquela tribo fora separada para se dedicar exclusivamente a Deus. Vocês vão ser os homens do templo, do tabernáculo, 24 horas dedicados aos cultos, às festas, à escritura, às orações. Então vocês não vão receber terra. E o que implicava eles não receberem terras? Que eles não iam plantar, não iam criar animais, sim ou não? Essa é uma das razões, né? É um dos aspectos, melhor dizendo. Então, a pergunta é: e como é que eles viveriam? Faltaria a balança da justiça, ficaria, não é?
desigual, porque eles iriam se dedicar somente àquela tarefa. Aí Deus estabelece os dízimos. Você dizia: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para quê? Para enriquecer, pastor? Não, para que haja mantimento, para que haja comida para quem não tem comida, para que haja roupa para quem não tem roupa. Então, os judeus no tempo de Cristo, eles até que davam o dízimo meticulosamente, mas não o faziam movido pela justiça, pelo senso de justiça, interessado na distribuição, no irmão. Não, eles o faziam de modo legalista, para serem justificados, para dizer: eu dou. Entendem isso? E aí te ensinaram então o dízimo, e você começou a dar o dízimo. Só que quando te falaram, não te falaram da justiça, te falaram dos gafanhotos. Falou: olha, os demônios que são gafanhotos e os gafanhotos que são demônios vão comer a sua lavoura, vão destruir a sua casa. Quando furou o pneu, foi um gafanhoto que foi lá e furou o pneu. Se fundiu o motor, então foi o Satanás. A sandália havaiana quebra, foi o demônio. Tudo o que acontece, está dando dízimo. E aí você então, vendo tudo aquilo, você ficou o quê? Com medo. E você passou a servir a Deus, dando o seu dízimo por medo. Ainda mais quando o medo estava assim meio enfraquecendo, aí vinha a promessa: não, mas se você der, aí vai vir as bênçãos de Deus. Aí surge o interesse. Ou seja, ou é movido pelo medo, ou é movido pelo interesse. Eu não era assim não. Era. E como é que você sabe que era? É porque depois que você descobriu que a lei do dízimo não se aplica mais no Novo Testamento, no sentido de que não há no Novo Testamento nenhum mandamento que te obrigue por coerção e nem por ameaça que você deu dízimo. Você se viu liberto do medo e desencorajado do interesse, porque não tem barganha. Aí você se tornou agora incapaz, completamente incapaz de doar. Porque sempre que você doar, sempre, esse é um conceito neotestamentário, sempre que você separa algo, que você divide, que você compartilha, você pratica justiça. Leia depois 2 Coríntios capítulo 8 e capítulo 9. Lá explica claramente que é assim que Deus faz para que nós tenhamos justiça, pratiquemos a justiça. Mas aí agora falta a motivação. Perdeu o medo, perdeu o interesse. Aí falta motivação, falta aquilo que te impulsiona, falta o amor. Compartilhar porque ama. Não é compartilhar porque tem que compartilhar, porque é obrigado, por causa do Satanás, por causa do inferno, porque ama. Então percebam o quanto que nós devemos caminhar ainda na vida cristã, buscando esse amor. O ano que vem está aí, para quem gosta de fazer projetos, né? Eu não gosto de projeto. Lá em casa, Jane, vamos almoçar todo mundo à mesa e fazer nossos projetos. Eu digo: eu não vou fazer, e desencorajo qualquer um a fazer. Por quê? Porque eu estou livrando vocês da mentira. Eu estou ajudando vocês a não mentirem. Porque é mentira. Esse ano eu vou perder 10 quilos. Você vai ganhar 10 quilos. Pode pesar, ver se não tem pelo menos 3 a mais aí do ano passado para cá. Tem. Esse ano eu vou para a academia. Mentira. Alguns vão porque tem que ser liberto, né? Eu já falo logo: eu não vou para a academia. Por que você não vai? Porque eu não gosto de academia.
Ah, mas vai morrer. Ué, você também vai. Só que um vai primeiro, o outro vai depois. Podemos morrer no mesmo dia. Você pode ir primeiro, ou eu posso ir primeiro. E tem mais, e se eu for primeiro, serei bem-aventurado. Triste de quem fica. Triste de quem fica. Quando eu vou para sepultamento, às vezes cai uma lágrima. Difícil, mas cai. Mas é por quem está vivo. O morto está bem. Está lá a filha, eu vejo a filha do defunto chorando, eu fico com pena dela. Vai ter que ficar no sofrimento sem o pai. Aí eu choro. Mas pelo pai, eu tenho inveja dele, vontade de estar no lugar dele, algodão no nariz, no ouvido, meia roxa. Eu quero ser sepultado de meia roxa, algodão no nariz, no ouvido, e todo mundo cantando e apontando. Cadê você? Você passou. E tem que apontar para o indivíduo ficar esperto. Ou às vezes servimos a Deus por culpa. Essa tal da culpa. Você já percebeu que você não dá conta, você é fraco? Ao invés de você se jogar, mergulhar na misericórdia de Deus, não, você fica culpado. Fica, puxa, eu fiz isso. Aí ao invés de você se agarrar à graça, aí você fica culpado. Ainda tem alguém para ficar acusando você. Aí você, não, então eu vou fazer algo para ver se compensa. E fica aquela coisa de compensação, de culpa. É por isso que falta-nos a energia necessária para viver o Evangelho. Aqui eu quero deixar claro para todos vocês, aqui ninguém, nesta igreja, ninguém é obrigado a nada. Nada. Mas é verdade? Então eu não vou mais ofertar. Bem, se você estiver ofertando por algum desses motivos, interesse, culpa ou medo, você pode parar, porque o seu dinheiro não está servindo para nada. Está ajudando aqui, mas para você, para o lado daí, é bobagem. Congregar. A Bíblia fala sobre o congregar, ou não fala? Fala da necessidade do congregar, do reunir-se. Mas você não é obrigado. Aqui nós queremos reunir com as pessoas que amam estar aqui, que tenham vontade de compartilhar a sua vida, a sua voz, os seus dons, a sua presença, o seu calor com os seus irmãos. Não é obrigado. O Evangelho não obriga ninguém a nada. A única coisa que o Evangelho diz é: você deve amar o Senhor e amar os irmãos, amar o seu semelhante. É o Evangelho. A partir daí do amor, tudo se resolve na sua vida, tudo se desentrava. Não haverá mais nenhum problema na sua família, na sua casa, na igreja, em lugar nenhum, quando o amor for o elemento motivador da nossa existência e do nosso existir, do nosso agir, do nosso realizar. Eu quero encerrar essa mensagem convidando os irmãos a essa reflexão, no sentido de que nunca é tarde para nós reendireitarmos o nosso caminho. Vocês lembram de Pedro, né? Pedro, o discípulo de Jesus. Pedro foi terrível. Se você ler a história de Pedro nos evangelhos, você vai ver que Pedro era um cara complicadíssimo, um cara bruto, ignorante, valente, um camarada que chegou ao ponto de negar a Jesus, portanto covarde. Quando Jesus morreu, eu imagino que Pedro ficou consumido pela culpa, pelo medo, porque a pior coisa que tem é quando você tem que resolver alguma coisa com alguém e você vai postergando e a pessoa morre. Isso acontece muito entre pais e filhos, ou filhos em relação aos pais. Os filhos fazem, apronta. Aí quando o pai morre, aí ele vai lá chorar. E aquele choro lá não é outra coisa, senão é o desespero da alma de alguém que gostaria muito de que aquela morte se revertesse, para ele
tentar dizer alguma coisa que não disse, tentar reaver alguma coisa que não foi feita, tentar resolver o que não estava resolvido. Então Pedro, consumido pela culpa, imagino, pelo medo, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro a Maria Madalena, e Jesus é sábio demais, né? Ele sabe dos corações, ele sabe do seu coração, da sua alma, sabe de tudo. E aí ele falou assim para Maria Madalena: olha, vá lá ter com os meus irmãos e diga para os meus discípulos, vírgula, e a Pedro, vírgula, que eu ressuscitei. Essa ênfase, e a Pedro, trata uma questão específica. O Senhor sabia que Pedro estava sendo consumido pelo que ele havia feito, e por fim Jesus morreu. E agora, como resolver esse problema com o meu Senhor? Então diga aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. E a Pedro quer dizer, diga para ele que nada está perdido, ainda ele pode ainda reconstruir o caminho. Aí Jesus um dia aparece para todos lá na beira do lago de Tiberíades, e eles estavam pescando, e quando se aproximam tal, Jesus já estava com a fogueira acesa, peixe assado, um favo de mel. E Jesus então foi conversando com um, com o outro, e Pedro esperando o momento de resolver aquela questão. Até então que Jesus chama Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Ele poderia perguntar qualquer outra coisa, sim ou não? Pedro, você é um canalha, vagabundo. Mas você ia falar o que para ele? Você cachorro. Como é que você não me conhece? Você andou sobre as águas, traíra, X9. Jesus falou: Pedro, ele tocou no ponto essencial. Pedro, eu só quero saber uma coisa: você me ama? É aí onde está o segredo. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, porque 3 vezes Pedro diz que não o conhecia. Então é como que Jesus dissesse: Pedro, olha, se você amar, tudo está resolvido. Não tem que ficar com medo, com culpa, com condenação, não. E se você me amar, você então vai me servir verdadeiramente. Você vai apacentar o meu rebanho, você vai cuidar das minhas ovelhas. E essa mensagem não é só para Pedro, é para nós também. Porque você pode cuidar e deve cuidar das ovelhas de Jesus. Uns cuidam de 3, de 4, de 5, de 10, outros de 5, de 50, de 100. Cada um tem ali alguém próximo que Deus coloca para você cuidar. Aqui podemos cuidar também uns dos outros, mas tem que ser movido pelo amor. Amém? Glória a Deus.